qual é a posição aí da igreja quanto ao uso do véu, pastor? Paz seja convosco, queridos irmãos, e a todos que estão nos acompanhando, e como nós, querendo conhecer mais da palavra de Deus, né? Todos nós somos aprendizes aqui, todos nós aqui nessa terra estamos conhecendo e, na verdade, nós passaremos a eternidade toda aprendendo e conhecendo sobre as riquezas celestiais, as riquezas de Cristo. Então, não se canse jamais de estudar as Escrituras e lembre-se, né, a palavra do Senhor, ainda que seja a mesma, ela se renova a cada dia, se fazendo nova, né? Tem uma história muito interessante, né, de um pregador que fez um desafio de estar pregando João 3,16, aquela palavra que nós já falamos até aqui no programa várias vezes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o desafio era ele pregar sempre todos os dias do ano ele pregar este versículo, mas de uma maneira nova. E assim se deu, porque ainda que ele não tenha criatividade ou talvez a capacidade, mas a palavra por si só, ungida pelo Espírito Santo, ela se transforma e se renova a cada dia. É a mesma palavra, mas ela se faz nova a cada dia. Então, nós terminamos, né, as lições bíblicas esses dias atrás e, queridos, como é maravilhoso, né? Você aprender, quando você faz, você aprende, quando você estuda de novo, você aprende mais ainda, quando você vai na igreja, né, e participa da escola sabatina, você aprende também. E eu digo para os irmãos que eu fico muito feliz quando eu vou para a igreja e lá tem uma discussão com os irmãos participando e a gente vê Deus nos ensinando, né? O Espírito Santo nos ensinando e nos convencendo de toda a verdade. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. E é esse o convite que nós fazemos para todos, né? Para que possam embarcar conosco nesse ano, também nessa jornada de conhecimento. A começar por essa passagem, né? Que aparentemente é tão estranha, né? 2 Coríntios 3,16, né? Afinal de contas, né? Véu de Moisés. Qual é a posição da igreja sobre véu? Bom, se nós estamos considerando aqui o véu que a mulher, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, usa para orar e profetizar, a nossa posição se encontra nos nossos pontos de fé, né, aquilo que nós cremos. Está inclusive no nosso site, se você quiser conhecer, dá uma passadinha lá. Mas o ponto de número 30, ele vai nos dizer assim: cremos que a mulher, para orar e profetizar, deve se cobrir com o véu. Para o viver cotidiano, o seu cabelo lhe foi dado em lugar de véu. E aí as passagens bíblicas, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 5 e 6, depois Gênesis 24, 63 a 65, 1 aos Coríntios novamente 14, 37, 11, 15 e passagens outras também que confirmam. Então o nosso ponto de fé é que nós cremos, né, que o véu, que não é o cabelo, é sim uma cobertura de pano. O véu, quando é consagrado ao Senhor, também não é eu pegar um guardanapo, eu pegar um pano qualquer, né, mas realmente ter, né, um respeito, né, um zelo bíblico pelo Senhor, né, que a mulher, nos momentos de oração, né, e de profecia, ou seja, usada pelo Espírito Santo. E quais momentos são esses, queridos? São os momentos de culto, que quando nós vamos prestar o culto, mas eu vou cantar, não importa, né? Quem disse que oração é só falar, só você falar e falar? É também louvar,
né? Então, quer dizer, nos momentos de culto é que as mulheres oram e profetizam. Então é nesses momentos, né, em que ela deve usar o véu, deve colocar o véu, deve se cobrir com o véu. E no dia a dia, cotidianamente, né, o cabelo lhe é dado em lugar de véu. Então nós cremos, né, na atualidade desse mandamento, nós não cremos que foi cultural, nós não cremos que foi histórico apenas para a igreja de Corinto, nós cremos que é para todas as igrejas e para todos os tempos, e ele está plenamente em vigor.